Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Tudo começa quando Celso dá um ultimato em Ernesto. O clima fica pesado, denso. Sandra sente o coração apertar. Ela teme que o confronto entre o irmão e o marido ultrapasse um limite perigoso. Ernesto escuta tudo em silêncio. Então, para surpresa geral, muda o tom. Ele suspira, baixa a cabeça e se faz de vítima. Você está certo, Celso, diz com a voz mansa. Eu preciso assumir meus erros, arcar com as consequências. Vou sair da cidade. Celso franze o semblante, desconfiado. Confesso que por essa eu não esperava. Sandra e Olga trocam um olhar rápido. Também não esperavam. Ernesto continua com falsa humildade. Vocês têm uma ideia errada ao meu respeito. Só peço alguns dias. Preciso resolver assuntos na rádio. Talvez vender minha parte pro Lúcio. É só isso. Celso hesita. Respira fundo. Tá bom. Responde ainda desconcertado. Aceito isso só por consideração à minha irmã. Mas eu vou ficar de olho em você. Qualquer deslize. Ele se vira e sai. Assim que a porta se fecha, Sandra encara o marido, apreensiva. Você vai mesmo sair da cidade? Ernesto começa a rir. Uma risada fria, debochada. Claro que não. Eu só precisava ganhar tempo daquele banana. Sandra empalidece. Ganhar tempo? Pra quê? Ela mal termina a frase. Ernesto a interrompe. Não vou fazer nada, minha querida. Ele pega o paletó. Agora, com licença. Preciso ir à rádio. Tenho negócios a tratar. Sandra se aproxima, nervosa. Por favor, não faça nada com o meu irmão. Eu estou te implorando. Ernesto beija o rosto dela, com falsa ternura. Eu já prometi que não vou fazer nada. E quando foi que eu menti pra você? Sandra o encara, sem resposta. Não precisa responder. Ele conclui. Eu não demoro. Ernesto sai. O silêncio pesa. Olga cruza os braços, desconfiada. Essa história tá muito mal contada. Não vai embora e não vai fazer nada contra o Célcio. Só falta aceitar a denúncia agora. Sandra se irrita. Ah, me faça um favor. Fica quieta. Vai fazer o seu trabalho e para de encher a minha cabeça. Olga ergue o queixo. Meu horário já está acabando. E hoje não vou poder fazer hora extra. Tem uma coisinha chamada vida particular. Com licença. Ela se afasta. Sandra desvia o olhar, aflita, e sussurra para si mesma. O pior é que ela está certa. O que será que o meu marido está aprontando? O que Sandra ainda não imagina é que Olga terá um papel decisivo para impedir que Ernesto cometa uma loucura. Um pouco mais tarde. Ernesto se encontra com cara de gato e pé de cabra em um bar discreto, longe de olhares curiosos. O vilão observa os dois com frieza. Há algo diferente em seu olhar, mais tenso, mais calculista. Eu não devia confiar em vocês, depois do que fizeram da última vez, diz, seco. Mas eu tenho um novo serviço. Cara de gato se remexe na cadeira, claramente nervoso. Mas não vai ser como da outra vez, não, rebate. Eu não quero falatório na minha cabeça, nem gente se achando herói. Ernesto solta uma risada curta, debochada. Ah, relaxa. Não estamos falando de moleza. É só um banana, capaz de olhar para vocês e congelar de medo. Nesse exato momento, Olga passa em frente ao bar. Ela diminui o passo, observa e franze a testa ao ver Ernesto com aqueles dois homens. Eu acho que conheço eles de algum lugar. Murmura. Ela dá de ombros, tentando afastar a sensação ruim. Não é da minha conta.
Se tiver problema, a Sandra que se vire. Ela não é toda poderosa? Não aceita a opinião de ninguém? Olga segue o caminho. Metros depois, dentro do bar, Cara de Gato pergunta, desconfiado: mas afinal, como vai ser esse serviço? Ernesto apoia os cotovelos na mesa, aproxima o rosto e fala em tom baixo: o Celso mora com o Candinho. Vamos ter que esperar o momento em que ele esteja sozinho. Longe de tudo. Longe de todos. Pé de Cabra cruza os braços. Isso pode levar dias, depende dele dar esse mole. Ernesto sorri. Um sorriso frio. Perigoso. E quem disse que vamos esperar o acaso? Eu mesmo vou criar as regras desse jogo. Pouco tempo depois, Quitéria entra no quarto de Celso, com um envelope na mão. Deixaram isso pra você. Surpreso, Celso se senta na cama. Quem enviou? Eu não sei. Responde ela. Tocaram a campainha. Quando fui ver, só tinha esse envelope. Quitéria sai. Celso abre a carta, curioso, e sorri. Da Estela. Ele observa melhor e estranha. A letra tá diferente. Mas o perfume é dela, não tenho dúvida. O sorriso cresce. A minha Estela quer se encontrar comigo. De repente ele franze o senho. Mas na fábrica? Estranho, aquilo lá tá em obras. Celso pensa por um instante e se anima. Talvez ela não queira que o Túlio descubra. Isso deixa tudo ainda mais empolgante. Sem desconfiar de nada, ele dobra a carta, decidido. O que Celso não imagina é que está seguindo direto para uma armadilha. Enquanto isso, na pensão, Olga conversa com os outros inquilinos. O clima é de preocupação. Margarida comenta, baixando a voz: fiquei sabendo que uma das crianças do orfanato foi levada por 2 homens. Olga regala os olhos. Levada? E já foi resgatada? Foi sim, responde Margarida. Não foram longe. O Candinho conseguiu salvar o menino. Olímpia suspira, aflita. Essa cidade tá cada vez mais perigosa. Olga sente um arrepio. Algo começa a se encaixar. E como eram esses homens? Pergunta tensa. Margarida pensa um pouco. Velhos conhecidos do delegado, vivem aprontando. Acho que a foto dele saiu no jornal. Ela mostra a notícia. Olga empalidece ao reconhecer os rostos. O choque é imediato. Olímpia percebe. O que foi, Olga? Você conhece eles? Engolindo em seco, ela responde, tentando disfarçar. Não, claro que não. Mas acho que vi esses homens rondando por aí. Após alguns segundos de silêncio pesado, Olga respira fundo e se levanta de repente. Se vocês me dão licença, eu tenho um compromisso agora. Ela sai às pressas, deixando para trás olhares desconfiados. O jeito urgente, o rosto tenso, tudo chama a atenção. Enquanto isso, Ernesto chega à fábrica com cara de gato e pé de cabra. O local está vazio, escuro, silencioso demais. O vilão observa em volta e sorri satisfeito. Ótimo, o plano vai dar certo. Eu fico na esquina. Celso não pode me ver, mas vou estar de olho em todo. Cara de gato cruza os braços. E o nosso pagamento? Depois que tudo estiver concluído, responde Ernesto, frio. Pé de cabra não gosta da resposta. Nada disso. A gente vai precisar fugir. Queremos garantia.
Ernesto revira os olhos, impaciente. Enfia a mão no paletó e tira 2 blocos de notas. Aqui está. Mas se isso der errado, eu vou até o fim do mundo atrás de vocês. Estão me ouvindo? Os dois se entreolham apreensivos. Não dizem nada, apenas se preparam. O plano está em andamento. Na casa de Sandra. A campainha toca. Ah, não, ela comenta, debochada. Justo agora? Que pena, estou sem disfarce, não posso receber visitas. A campainha toca de novo, mais forte. Mas que pesadelo, ela reclama. Será que eu não posso ter paz nessa casa? Com um falso sotaque francês grita. Já vai, não precisa ficar descomposto. Correndo, Sandra entra no quarto. Coloca a peruca, ajeita o tapa-óleo, enquanto a campainha não para. Ela abre a porta. Olga entra esbaforida, aflita, sem fôlego. Ah, então é você. Sandra reage, irritada. Nem precisava ter me disfarçado. O que você quer? Que desespero é esse? Agitada, Olga fala de uma vez. Eu vi o Ernesto conversando com os mesmos homens que ele contratou para levar o Samir. Sandra empalidece. Como assim? O que eles estavam fazendo? Do que estavam falando? Eu não escutei, responde Olga. Mas, conhecendo seu marido, ele vai fazer alguma coisa contra o Celso? Sandra interrompe, em pânico. Onde ele está? No caminho para cá, diz Olga. Eu vi o Ernesto parado numa esquina perto da fábrica, mas não vi aqueles 2 homens com ele. O coração de Sandra dispara. Sem pensar, ela sai correndo. Ela não imagina que tentar salvar o irmão pode ser o começo da sua própria derrocada. Na fábrica, Celso chega. O silêncio o atinge como um soco. O lugar está vazio, escuro. O cheiro úmido, arenoso, embrulha o estômago. Um frio percorre sua esquinha. Estela, ele chama com a voz trêmula. Você está aqui? Uma risada surge das sombras. Não é a sua namoradinha que está aqui. Celso se vira apavorado. Quem é você? A resposta vem carregada de ameaça. A última pessoa que você vai ver na vida. Celso tenta correr, mas ao virar, dá de cara com pé de cabra. Ele paralisa. O medo o domina. Cercado, sem saída, preso às ruínas. Do lado de fora, Ernesto anda de um lado para o outro, inquieto. Vamos, murmura. Cadê o barulho que eu adoro ouvir? Não acredito que esses 2 infelizes vão ficar de papinho com o Banana. De repente, ele arregala os olhos. Sandra? O que ela está fazendo? Ele vê e entende. Ela está indo para a fábrica. Ernesto começa a correr, sem gritar, sem chamar atenção. O plano não pode falhar. Na fábrica, Celso treme dos pés à cabeça. A voz sai fraca, desesperada. Pelo amor de Deus, levem o que quiserem, só não façam nenhuma besteira. Pé de cabra solta um riso seco. Não estamos aqui por isso. Ou você não reparou que fomos nós que te trouxemos até aqui? Celso arrebala os olhos. O medo vira certeza. Foi o Ernesto? Não foi? Antes que consiga reagir, ele vê cara de gato se preparando para agir. O corpo endurece. O sangue gela. Nesse exato instante, não! Sandra surge e se joga na frente do irmão, abrindo os braços. Do lado de fora, Ernesto para de correr ao ouvir um barulho seco ecoar pela fábrica. O coração dispara. Ele espera o grito da esposa. Mas quem grita é Celso. O mundo gira. Ernesto arregala os olhos e vê seus capangas fugirem em disparada. Ele tenta correr atrás, mas não consegue. Em choque, entra na fábrica. As pernas fraquejam quando vê Sandra nos braços de Celso. A fúria explode. Viu o que você fez? Celso grita. A culpa é sua. Ernesto se aproxima, os olhos marejados. Não, eu não fiz nada. É claro que não. Celso rebate. Foram os homens que você contratou. Os 2 continuam discutindo, até que Sandra começa a balbuciar. Celso entra em pânico. Não temos tempo para isso. Me ajuda, precisamos levar minha irmã para o hospital. Sem dizer mais nada, Ernesto pega a Sandra no colo. Os 2 saem correndo pela rua, gritando por socorro. Os gritos chamam a atenção. Na porta do hospital, Estela e Túlio conversam quando veem a cena. Um médico se aproxima, alarmado. O que aconteceu com a baronesa? Não importa. Ernesto dispara, agressivo. Eu não quero esse mulherengo perto da minha esposa. Estela o corta na hora. Não é hora para isso. Eu também não quero chegar perto de você. Mas aqui somos profissionais da saúde.
Celso intervém. Tenso. Esse doutorzinho nem trabalha mais aqui. Túlio já quer a fundo. Mas continuo sendo médico. Engulam o orgulho. Estamos falando da vida de uma paciente. Sem tempo para discutir, Ernesto acaba cedendo. Logo depois, Túlio e Stella começam a examinar Sandra. De repente, Túlio franze o senho e se surpreende. Eu não acredito. Ela foi salva por causa desse camafeu. Como assim? Stella pergunta, alarmada. Quer dizer que ela está bem? Não vai precisar de cirurgia? Veja você mesma. Responde ele. Foi só um arranhão. Stella observa o camafeu. E algo a deixa inquieta. Espera. Essa joia é da mãe do Candinho. Será que foi a baronesa que pegou? Os dois olham para o rosto da paciente. Um frio percorre a espinha. Movida pelo instinto, Stella puxa a peruca de Sandra. Os cabelos naturais aparecem. O choque é imediato. Meu Deus, Stella sussurra. É a irmã do Célcio. Túlio franze a testa. Aquela mulher má, que partiu? Pelo visto não partiu. Stella responde, atônita. Meu Deus, ela ainda se casou com Ernesto. O semblante dela muda. A decisão é clara. Eu vou acabar com isso agora mesmo. Túlio segura seu braço, aflito. Espera. Não podemos fazer isso assim. Se o Ernesto, ou até o Célcio, forem cúmplices, eles podem fugir. Stella respira fundo. Você tem razão. E eu já sei exatamente o que vou fazer. Algum tempo depois, Sandra abre os olhos lentamente e percebe que está em um hospital. Por alguns segundos, Sandra permanece atordoada. A mente confusa, as imagens embaralhadas, o corpo pesado. De repente, ela se senta bruscamente na cama. Celso! Grita, em pânico. Meu Deus, cadê o meu irmão? Uma voz responde, firme, ao fundo. Ele está bem, Sandra. Ao ouvir aquilo, ela se vira e arregala os olhos. Candinha! Eu não sou. Não adianta mentir, ele a interrompe, sem elevar a voz. E muito menos usar esse sotaque forçado. Seu disfarce acabou. Desesperada, Sandra leva a mão à cabeça. Sente a ausência da peruca. O chão parece sumir sob seus pés. Candinho se aproxima, com o olhar carregado de dor. Você mentiu dizendo que tinha ido embora. Transformou minha fábrica em cinzas. Pegou as joias da minha tia. Tentou tirar meu filho de mim. Ele respira fundo. Mas agora, acabou. Engolindo em seco, Sandra balança a cabeça. Eu não fiz nada disso, Candinho. Confia em mim. Eu queria me redimir, por isso me disfarcei. Queria ser outra pessoa, uma pessoa caridosa. Candinho rebate sem hesitar. Não fui eu quem disse isso tudo. Foi o Ernesto e foi o Celso. Nesse instante, a porta do quarto se abre. O delegado entra. Sandra entende tudo. Não há mais saída. Ela foi entregue pelo próprio marido e pelo próprio irmão. Não precisa mais escolher entre eles. A única opção agora é a justiça. E você? Acha que o Candinho deveria perdoar o Celso por tudo o que ele fez até hoje? Coloque sua resposta nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar acompanhando mais vídeos da novela. Na fábrica, Celso treme dos pés à cabeça. A voz sai fraca, desesperada. Pelo amor de Deus, levem o que quiserem, só não façam nenhuma besteira. Pé de cabra solta um riso seco. Não estamos aqui por isso. Ou você não reparou que fomos nós que te trouxemos até aqui? Celso arrebala os olhos. O medo vira certeza. Foi o Ernesto? Não foi? Antes que consiga reagir, ele vê cara de gato se preparando para agir. O corpo endurece. O sangue gela. Nesse exato instante, não! Sandra surge e se joga na frente do irmão, abrindo os braços. Do lado de fora, Ernesto para de correr ao ouvir um barulho seco ecoar pela fábrica. O coração dispara. Ele espera o grito da esposa. Mas quem grita é Célcio. O mundo gira. Ernesto arregala os olhos e vê seus capangas fugirem em disparada. Ele tenta correr atrás, mas não consegue. Em choque, entra na fábrica. As pernas fraquejam quando vê Sandra nos braços de Célcio. A fúria explode. Viu o que você fez? Célcio grita. A culpa é sua. Ernesto se aproxima, os olhos marejados. Não, eu não fiz nada.
É claro que não. Celso rebate. Foram os homens que você contratou. Os dois continuam discutindo. Até que Sandra começa a balbuciar. Celso entra em pânico. Não temos tempo para isso. Me ajuda, precisamos levar minha irmã para o hospital. Sem dizer mais nada, Ernesto pega a Sandra no colo. Os dois saem correndo pela rua, gritando por socorro. Os gritos chamam a atenção. Na porta do hospital, Stella e Túlio conversam quando veem a cena. Um médico se aproxima, alarmado. O que aconteceu com a baronesa? Não importa. Ernesto dispara, agressivo. Eu não quero esse mulherengo perto da minha esposa. Stella o corta na hora. Não é hora para isso. Eu também não quero chegar perto de você. Mas aqui somos profissionais da saúde. Celso intervém. Tenso. Esse doutorzinho nem trabalha mais aqui. Túlio já quer a fundo. Mas continuo sendo médico. Engulam o orgulho. Estamos falando da vida de uma paciente. Sem tempo para discutir, Ernesto acaba cedendo. Logo depois, Túlio e Stella começam a examinar Sandra. De repente, Túlio franze o senho e se surpreende. Eu não acredito. Ela foi salva por causa desse camafeu. Como assim? Stella pergunta, alarmada. Quer dizer que ela está bem? Não vai precisar de cirurgia? Veja você mesma. Responde ele. Foi só um arranhão. Stella observa o camafeu. E algo a deixa inquieta. Espera. Essa joia da mãe do Candinho. Será que foi a baronesa que pegou? Os dois olham para o rosto da paciente. Um frio percorre a espinha. Movida pelo instinto, Stella puxa a peruca de Sandra. Os cabelos naturais aparecem. O choque é imediato. Meu Deus, Stella sussurra. É a irmã do Célcio. Túlio franze a testa. Aquela mulher má, que partiu? Pelo visto não partiu. Stella responde, atônita. Meu Deus, ela ainda se casou com Ernesto. O semblante dela muda. A decisão é clara. Eu vou acabar com isso agora mesmo. Túlio segura seu braço, aflito. Espera. Não podemos fazer isso assim. Se o Ernesto, ou até o Célcio, forem cúmplices, eles podem fugir. Stella respira fundo. Você tem razão. E eu já sei exatamente o que vou fazer. Algum tempo depois, Sandra abre os olhos lentamente. Por alguns segundos, E percebe Sandra que está em um permanece hospital. atordoada. A mente confusa, as imagens embaralhadas, o corpo pesado. De repente, ela se senta bruscamente na cama. Celso! Grita, em pânico. Meu Deus, cadê o meu irmão? Uma voz responde, firme, ao fundo. Ele está bem, Sandra. Ao ouvir aquilo, ela se vira e arregala os olhos. Candinha! Eu não sou. Não adianta mentir, ele a interrompe, sem elevar a voz. E muito menos usar esse sotaque forçado. Seu disfarce acabou. Desesperada, Sandra leva a mão à cabeça. Sente a ausência da peruca. O chão parece sumir sob seus pés. Candinho se aproxima, com o olhar carregado de dor. Você mentiu dizendo que tinha ido embora. Transformou minha fábrica em cinzas. Pegou as joias da minha tia. Tentou tirar meu filho de mim. Ele respira fundo. Mas agora, acabou. Engolindo em seco, Sandra balança a cabeça. Eu não fiz nada disso, Candinho. Confia em mim. Eu queria me redimir, por isso me disfarcei. Queria ser outra pessoa, uma pessoa caridosa. Candinho rebate sem hesitar. Não fui eu quem disse isso tudo. Foi o Ernesto e foi o Celso. Nesse instante, a porta do quarto se abre. O delegado entra. Sandra entende tudo. Não há mais saída. Ela foi entregue pelo próprio marido e pelo próprio irmão. Não precisa mais escolher entre eles. A única opção agora é a justiça. E você? Acha que o Candinho deveria perdoar o Celso por tudo o que ele fez até hoje? Coloque sua resposta nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar acompanhando mais vídeos da novela.